Assista Dorama, eles disseram. É fofinho, eles disseram. Eles mentiram. Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje eu vim indicar para vocês uma série será que a gente pode chamar de série? Seria mais uma minissérie, porque, enfim, eu imagino que eu não tenho como continuar a história depois desse final. Mas enfim, não vou me antecipar. É um dorama, sim, voltei com um dorama aqui pra vocês. E assim, imagens reais de dor e sofrimento depois de eu terminar essa temporada. Que eu não sei nem se eu posso chamar de temporada, porque só tem 3 episódios. Whatever. Esse foi o meu estado depois que eu terminei essa série. Imagens verídicas. Representada, porém verídica. O meu coração está devastado, porém eu me sinto no dever de compartilhar essa informação com vocês, porque apesar de trágico, é lindo. Se vocês gostam de romances trágicos, já fica comigo. Se você não gosta, fica comigo também, porque vocês sabem que eu costumo indicar coisa legal. Se você gosta do meu canal, se você se identifica com os meus gostos pessoais, quando o assunto são séries e filmes, você vai gostar dessa dica de hoje, então continua comigo, confia em mim. Só vamos comigo, que eu vou explicar tudo certinho pra você. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, aproveita pra deixar o seu joinha e aproveita pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E eu quero também te convidar a assistir o meu vídeo falando sobre Romance is a Bonus Book. Eu vou deixar linkado no card aqui em cima, porque é um outro dorama que eu indiquei pra vocês. Esse é bem diferente, esse é bem romance clichêzinho, água com açúcar mesmo, de tocar o coração, mas eu fiquei extremamente apaixonada e eu acho que você pode gostar bastante também. Pra facilitar, eu vou deixar aqui na descrição também o link pra você poder ir lá assistir o outro vídeo, mas só depois que você terminar esse daqui, tá bom? A vida corre na vasta floresta. Aonde você está indo? Neste mundo solitário, repleto de sofrimento cruel? O que é que você está procurando? Bem, eu não sei o que eles estavam, mas eu sei o que eu estava. Eu estava procurando uma série que fosse curtinha, porque meu tempo estava curto e eu queria assistir um negócio que impactasse e fosse rápido, né? E aí eu caí nessa armadilha. Porque eu encontrei a série curtinha, eu encontrei a série fofinha de assistir, mas eu também encontrei dor e sofrimento. Eu devia ter adivinhado quando eu vi que a história era baseada em fatos. Eu devia ter adivinhado quando o primeiro episódio já começou me mostrando o que aconteceria no final. Mas eu quis me iludir. Ah, Jussara, mas se é triste, por que você tá recomendando? Primeiro porque é triste, mas é boa, anjões. E segundo porque eu não vou sofrer sozinha. Ok, Jussara. Mas qual é a causa da morte? A causa da morte, meu amor, é uma minissérie de 3 episódios da Netflix chamada Louvor à Morte. Ó, o nome, eu também já deveria ter imaginado pelo nome. Eu definitivamente eu quis me iludir nessa situação mesmo. Eram 3 episódios, como que eu poderia recusar? Pois bem, essa é a história baseada em fatos, baseada ou inspirada em fatos. É bem baseada mesmo, mas eu sei que a série ela dá uma boa romantizada na situação toda, então não é tudo verídico, não é exatamente conforme aconteceu na vida real que você vai ver na série, mas ela é baseada na história do amor trágico entre o escritor e dramaturgo Kim Am-jin, Kim An-jin. Eu vou tentar fazer a pronúncia correta porque, antecipo para vocês, estou tentando estudar coreano, por conta própria. Eu não sei até onde isso vai, mas enfim. E a primeira soprano coreana, Yeon Sing-deo. É o que temos. E a história, ela é contada em 1920, 10 anos depois que os japoneses invadiram a Coreia, e os japoneses ainda estão lá, ainda tá rolando meio que uma ditadura. Enfim, falaram pra eu assistir, acho que é Miss Sunshine, né? Eu comecei o primeiro episódio e não gostei, gente. Depois melhora, porque o primeiro episódio definitivamente não rolou pra mim, mas me disseram que se eu assistisse, eu conseguiria entender bem essa questão da invasão japonesa na Coreia, enfim, entenderia, até ajudaria a entender melhor essa história aqui. Na série, os 2 personagens, eles se conhecem através de uma peça. Eu vou chamar ele de Jin, porque eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. O Jin e os amigos dele estavam montando uma peça de teatro que era originalmente na língua coreana, o que já era meio que uma afronta aos japoneses, enfim, por eles estarem escolhendo a língua nativa para poder fazer essa peça e não necessariamente o japonês, mas passou pela censura, eles autorizaram a peça acontecer e eles estavam montando uma peça de teatro, então, para poder fazer uma tour com essa peça de teatro, e essa peça era dirigida pelo Jin. E eles estavam precisando de uma atriz, então ela foi indicada. A Yeon Sing-deok na história e na vida real também, ela era uma cantora, ela cantava música clássica, na verdade acho que ópera e música clássica, e ela foi a primeira soprano coreana, inclusive. Ela cantava muito bem, ela tinha uma voz maravilhosa. Inclusive depois do que aconteceu com ela e com o Yejin, que enfim, é uma história bem trágica dos dois, foi lançada uma música e essa música ficou super famosa na voz dela, enfim.
E é uma música que quando você ouve dói demais, principalmente depois de você saber exatamente o que aconteceu na história. Mas enfim, ela foi então inicialmente para fazer um teste, para participar da peça. Ela meio que se desentende com ele num primeiro momento, óbvio, né, que é pra dar aquela apimentada, o negócio do spice, o negócio do apimentado. E aí os dois meio que se encontram, os dois não se gostam de início, um é mais arrogante do que o outro, e ela faz o teste e ela acaba pegando o papel pra peça, mas não necessariamente pra atuar, e sim pra cantar na peça. Ela tem uma voz magnífica, é simplesmente maravilhosa e acrescenta muito pra peça que eles estão contando, que é uma peça que retrata bastante a situação da Coreia de uma forma bem singela, de uma forma bem enigmática, porque afinal de contas a censura não permitiria nada muito claro. Inclusive é acrescentada uma fala nessa peça que acaba levando o protagonista pra dentro da prisão e ele é espancado, enfim, dor e sofrimento. Mas whatever, os dois se conhecem então no Japão, enquanto eles estão montando essa peça, e eles se apaixonam. Eles ficam apaixonados um pelo outro, até que existem coisas que acabam impedindo o relacionamento dos dois, tanto do lado dele quanto do lado dela. Do lado dele existem dois motivos, basicamente, e eu só vou falar um porque o outro foi uma surpresa pra mim, e a não ser que você conheça a história, eu também quero que seja uma surpresa pra você, porque quando eu vi esse momento do episódio, sabe quando você faz assim... E aí você quer se esconder? Eu me enrolei que nem um rolinho primavera. Eu me enrolei toda na cama e falei, eu não acredito, não acredito, não acredito. Altas reações enquanto eu assistia 3 episódios. O principal motivo pelo qual ele não pode se relacionar com ela é que ele é filho de uma família extremamente rica e o pai dele quer que ele pare de escrever porque ele é dramaturgo, ele é poeta, ele adora escrever. A literatura pra ele é algo extremamente importante. E o pai dele não quer que ele escreva mais. O pai dele proíbe ele de escrever e basicamente quer que ele comande as coisas, tipo a fortuna que eles têm, todas as propriedades que eles têm. O pai dele quer que ele cuide dos negócios da família e o pai dele é extremamente rígido e isso meio que coloca um peso enorme nas costas dele. E do lado de lá, do lado dela, ela se forma, ela é a primeira soprano coreana, ela tem uma voz magnífica, todo mundo reconhece que ela é muito maravilhosa, só que ela canta música clássica, ópera, essas coisas assim, então ela não consegue ter um sucesso na área dela. E ela acaba começando a cantar pop, só que também não rende muita grana pra ela, então ela tá com dificuldade financeira. E na casa dela, ela é meio que a única fonte de renda, porque os pais ficam pedindo pra ela trazer dinheiro pra casa, os irmãos querem estudar, ela que tem que bancar o estudo dos irmãos. Então toda a responsabilidade da casa cai nas costas dela e eventualmente chega até a ser solicitado pra ela um casamento arranjado por dinheiro, enfim. A família do possível noivo é extremamente rica, poderia bancar ela, poderia bancar a família, enfim. Então os dois, eles passam esses 3 episódios e a gente tem ali saltos no tempo pra poder mostrar que a história já andou bastante, enfim. Mas a gente tem esses 2 personagens o tempo todo se encontrando e se desencontrando. Uma hora eles estão juntos, outra hora eles não estão juntos, uma hora o relacionamento deles parece que vai andar, de repente parece que não vai andar mais, e você fica nesse turbilhão de sentimentos. E o mais legal é que assim, no começo da história, quando a gente vê esses 2 personagens pela primeira vez, os 2 personagens eles são jovens, um trabalhando com literatura e com teatro e com arte, a outra trabalhando com música. E quando os 2 falam de relacionamento, quando a gente entra nessa parte de possivelmente termos os 2 personagens juntos, é muito fácil você pensar, tá, mas por que vocês não ficam juntos? O que impede vocês de ficarem juntos? Ai, para de dificultar. Sabe? É tudo muito fácil. Só que conforme a história vai acontecendo, e como a gente já sabe o que acontece no final, porque nos primeiros segundos da série a gente já fica sabendo qual é o destino desses 2 personagens. Isso é a primeira coisa que a gente sabe. Então a gente já sabe o que vai acontecer no final. E aí, o tempo todo, enquanto você assiste, você fica assim, cara, mas isso não é motivo suficiente pra eles fazerem o que eles fizeram no fim. Isso não é motivo suficiente. Isso não é motivo suficiente. Quando a gente chega no fim, é como se esses personagens, eles estivessem... E aí, olha que louco, né? Porque não é personagem, isso aconteceu na vida real, mas vamos pôr como personagem. É como se esses personagens, eles estivessem correndo dentro de um labirinto. O que foi isso? Do nada. É como se esses personagens, eles estivessem correndo dentro de um labirinto e, de repente, não houvesse mais saída. Não existe mais saída. Principalmente pra ela. Eu acho que pra ele, de certa forma, ainda era mais tranquilo. Mesmo que ele fosse sofrer muito por questões de gosto pessoal, por questões de não poder viver a vida que ele quer viver, por questões de não poder viver ao lado dela. Mas ela, principalmente, a única escolha que restou pra ela, que não tinha pra onde ela correr, era horrenda. E aí quando eu olho e eu olho assim, eu falo, cara, olha onde a gente chegou. Porque no começo você fala, não tem como esses 2 personagens terminarem da forma como eles terminam. E aí quando a gente vai passando a história, você vai percebendo que dessa vez, toda hora que eu assistia, eu pensava, não, eles podem resolver, não, ainda dá tempo de, não, ainda vai. E aí quando chega no fim,
você coloca a mão na cabeça e fala, tipo assim, não é como se fosse a única escolha, mas a outra escolha que eles tinham era horrível demais, sabe? Assim, eram duas opções terríveis, e uma eles não tinham controle e a outra tava na mão deles, eles tinham controle da outra escolha. Enfim, tô falando em código, é lógico, pra não te dar spoiler, mas é só pra você entender a complexidade desse roteiro e dessa história, porque é realmente muito emocionante. Neste mundo feito de lágrimas, minha morte seria mesmo o fim de tudo? Esse é um dos claros exemplos de série onde a gente já sabe exatamente o que acontece no final, mas não é o final que importa, é a jornada, é o que justifica os acontecimentos daquele final. E eu acho que eles fizeram isso com uma qualidade muito grande. É lógico que, pesquisando sobre a vida real dos dois personagens, dá pra ver que a série deu uma boa romantizada na história, existiam mais complicações na vida dele e dela pra impedir que eles vivessem juntos do que a série realmente mostrou. Existe o fato ainda de que eu até brinquei no Twitter que série coreana parece que eles praticam distanciamento social entre casais, né? Porque é difícil, eles não têm muito contato, raramente eles abraçam, às vezes eles abraçam e o outro fica com as mãos penduradas. Pra gente, né, pra gente que é latino, pra gente que vive do lado de cá, falta aquela coisa do toque, falta aquela coisa do beijo, falta aquela coisa do abraço. E mais do que nunca nessa história, eu senti falta disso, eu acho que esse é a única falha que eu diria que essa série tem. É uma história de romance trágico, então eu sinto que faltou eu ver essa paixão dos dois acontecendo com mais intensidade. A série dá uma sensação de que eles nunca tiveram contato físico até o último momento e no finalzinho a gente tem um selinho só. E eu sinto que eu precisava ver mais, sabe? Eu precisava ver mais dessa união dos dois. Eu acho que a partir do momento que eles decidem seguir por esse destino, eu acho que eles deveriam lançar tudo pro ar e a gente deveria ver isso acontecendo. Até porque, muito provavelmente, foi isso que aconteceu na vida real. Eles não iam viver um amor, uma paixão, sem nunca se tocar, sem nunca se beijar. Mas, obviamente, eu entendo, é uma estética diferente, é um outro país, é só que eu realmente não tô acostumada com isso. Agora, esse é o segundo trabalho que eu assisto do Lee Jun-suk, e se eu estiver matando o nome dele, vocês, por gentileza, me perdoem, eu chego lá um dia. Eu assisti primeiro Romance is a Bonus Book, eu vou deixar linkado no card aqui em cima, como eu falei pra vocês, e foi muito interessante assistir essa série com ele, porque lá em Romance is a Bonus Book, a gente consegue ver ele num personagem que é muito mais leve. É lógico que ele tem os problemas dele, a gente tem os momentos em que são mais dramáticos dentro da história, mas ainda assim, ele leva uma vida boa, ele não tem realmente nada extremamente grave, impedindo ele de seguir em frente, impedindo ele de viver a vida feliz dele. Ele é uma pessoa normal, digamos assim. E aqui nessa série não, ele começa como um jovem que já tem ali os seus problemas na família, a gente já sabe que ele carrega bastante bagagem, a gente já consegue perceber isso desde o início. No entanto, desde o início da série, a gente tem uma transformação muito grande acontecendo com esse personagem e é impressionante ver o ator neste papel, porque é muito diferente de ver ele em Romance is a Bonus Book. Eu não sei quanto tempo tem entre uma série e outra, eu não sei inclusive qual veio primeiro, eu vou dar uma pesquisada depois, mas o fato é que em Louvor à Morte, a gente tem um ator que ele tá muito adulto, muito adulto. Lá em Romance is a Bonus Book, quando eu olho pra ele, pro personagem dele, eu vejo um garotão, assim, é até difícil acreditar que ele tem a idade que a série diz que ele tem. Na vida real é difícil acreditar que ele tem a idade que ele tem, porque ele tem um rosto muito jovem. E aqui não, aqui, quando eu olhava pra ele, eu via um cara mais velho, mas não necessariamente na questão da idade. Eu via um cara sofrido, um cara carregando muita bagagem, mesmo sendo tão novo, que eu acho que na série aqui em Louvor à Morte, eu acho que ele tem 25 anos de idade. E aqui não, aqui ele parece que é muito mais velho, porque o personagem dele já viveu muito, e é impressionante, porque tanto ele quanto a atriz, que faz a parceira dele na série, os dois são incríveis, porque ela também, os dois começam numa leveza, naquela fase de jovem, de vivendo a vida, de tendo sonhos, esperanças. Eles ainda estão com fé de que alguma coisa vai dar certo, ela mais do que ele já sabe que o destino dele vai ser bem complicado, mas ela, principalmente nesse começo da série, ela tem a esperança de ter uma vida boa, de que ela vai ser famosa, que ela vai fazer muito dinheiro, que ela vai conseguir tirar a família dela do limbo onde a família dela vive, enfim. E aí, conforme a história vai passando, quando a gente chega no último episódio, a gente vê a carga emocional que esses dois atores trouxeram para seus personagens naquele momento, porque a gente vê a diferença deles do começo da série pro final. É uma bagagem enorme. Quando a gente olha para eles, a gente sabe que eles viveram muito em pouco tempo. Eles estão cansados, eles estão exaustos,
momentos e a gente sente essa exaustão, esse peso, essa dor, o sofrimento, a gente sente tudo que eles estão sentindo e quando a gente olha no rosto deles parece que eles envelheceram 300 anos, quando na verdade eles são jovens ainda, porque o momento trágico da vida deles acontece quando eles ainda eram bem jovens. Então, tipo, foi muito interessante assistir essa série pra poder fazer essa comparação, pra ver se o ator é realmente muito bom ator ou se é só fofinho. E não, deu pra perceber que ele é muito bom no trabalho dele mesmo. E como eu falei pra vocês, eu brinquei no início que eu fiquei traumatizada, que vocês não me avisaram, que eu fui iludida, mas na verdade o episódio ele já informa pra gente como termina. Ele já fala, ó, é baseado em fatos reais, então a gente meio que já se prepara. É que de fato, quando a gente chega no fim, é muito difícil não sentir a dor, principalmente porque são dois personagens jovens, são dois personagens que tinham tudo pra viver a vida feliz e juntos e compartilharem um amor tão forte que eles estavam sentindo, mas por conta da vida mesmo, por conta da interferência de outras pessoas e de outros acontecimentos, eles não tiveram a chance de viver a vida que eles queriam ter vivido. E antes de encerrar esse vídeo, devido ao conteúdo da série, eu sinto no dever de fazer um alerta que é: essa é uma história trágica, que termina de forma trágica. É linda, mas termina de forma trágica. Então, se você não tiver num bom momento, eu recomendo que você não assiste, porque pode conter gatilhos para algumas pessoas e eu acho que a gente tem que assistir quando a gente tá bem. Não existe nenhum romantismo em interromper a vida, então se você tá precisando de ajuda, procure ajuda. Não existe nenhuma fraqueza nisso, tá bom? Se você precisa de ajuda, procure ajuda. No mais, essa é uma história muito bonita dentro da sua proposta. Foi muito, 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 muito bem contada e eu recomendo demais. O meu coração ficou em pedaços, mas eu definitivamente não me arrependo de ter assistido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e da dica de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!